gente, Deus abençoe você. Você achou que eu estava sozinho, né? Pastora? Não, tinha que desligar, o negócio ficou ligado ali. Achou que eu estava sozinho. Cadê a pastora? Sumiu. Não, a gente está sempre juntinho aqui para abençoar a vida de vocês. Esse é o nosso culto online. Você que se conecta com a gente, Deus te abençoe, porque você vai ser instruído na palavra de Deus, na verdade real, como ela tem que ser pregada e ensinada. E você vai crescer. Espiritualmente você vai crescer, se fortalecer, e a sua vida ela vai se tornar uma bênção. Você quer abençoar o nosso trabalho, abençoar o nosso vídeo? Então, já vai deixando a sua curtida, porque isso aqui faz o YouTube entender que você gosta desse tipo de vídeo, e aí ele recomenda para outras pessoas iguais a você, outras pessoas que você não conhece, e aí elas vão também entrar aqui com a gente e vão também adorar o nosso Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós percebemos que o Senhor Jesus, ele teve uma preocupação muito grande de predizer o futuro para que as pessoas pudessem se preparar. Ele trouxe profecias e mensagens importantes para que os apóstolos ecoassem e que essas mensagens elas prosseguissem ao longo das gerações e não se perdessem no meio do caminho. Ao longo dos anos, muitas coisas aconteceram tentando esconder a palavra de Deus, tentando destruir a mensagem. Já no comecinho da igreja do Senhor Jesus, os apóstolos foram muito perseguidos, tentaram calar eles, tentaram queimar os manuscritos, os pergaminhos, tentaram queimar de todas as formas. Eles foram perseguidos para que a palavra de Jesus fosse calada. Isso era o diabo. Para que essa mensagem não seguisse para a próxima geração e para a próxima seguinte. Mas esses homens de Deus, eles fizeram inúmeras cópias das palavras de Jesus. Não uma ou duas, fizeram muitas porque elas tinham que ser preservadas. Então, muitas eram encontradas, muitos pergaminhos eram queimados, muitos pergaminhos eram destruídos nas perseguições. Mas eles encontravam uma forma de preservar para outras gerações. Eles colocavam em vasos de barro, colocavam os pergaminhos em vasos de barro, fechavam e enterravam. Hoje, muitos desses pergaminhos são encontrados por arqueólogos, foram encontrados por arqueólogos e continuam sendo encontrados, porque a palavra de Deus nunca ficaria perdida. Depois, com mais anos, vendo que não conseguia esconder ou queimar a palavra de Deus, ou calar, o diabo usou uma estratégia que era deturpar a palavra. Então ele começou a deturpar, tirar de contexto, trazer religiões e falsos profetas que começavam a interpretar e trazer ensinamentos errados para as pessoas, para que as pessoas acreditem que estão seguindo a palavra de Deus e não estão. Mas elas acreditam. Elas acreditam. Mas Jesus também falou isso. Ele disse, olha, virão falsos cristos e falsos profetas. Virão homens dizendo, olha, eu sou de Deus, eu sou de Jesus. Virão em meu nome. Enganarão a muitos. Então ele já dizia que a estratégia do diabo também seria deturpar a palavra. Deturpar o evangelho. E nós vivemos esse período de deturpação do evangelho. E é exatamente por isso que nós sentimos a inspiração de iniciar o ministério, a Igreja Real.
A necessidade de trazer o evangelho independente. Como eu tenho falado, cada líder religioso, ele traz o seu achismo, a sua ideia. Ele coloca o que ele pensa do evangelho de acordo com o que ele sente, de acordo com a sua vivência. E ele transmite isso para a sua audiência, seja na internet, e vão falando muitas coisas, né? Vão dizendo muitas coisas a respeito de Jesus, a respeito da salvação, a respeito da eternidade. Muitos chegam ao ponto de dizerem que Jesus não vai voltar. Chegam ao ponto de dizer que o céu não existe, nem o inferno, que isso é só uma ideia, né? É só uma lição de moral, e não uma realidade. E nós vemos, por exemplo, muitos que usam da religião para despojar as pessoas do que elas têm, para afastar as pessoas de sua família. Sabe, nós fomos de uma religião evangélica há muitos anos atrás, que quando um jovem de 15, 16 anos era promissor, quer dizer, aquele jovem era um obreiro, evangelizava muito, ele pegava o microfone e falava, ele era muito fluido na forma de falar, obedecia muito, que jovem, claro, tudo novidade. O menino era jovem, então o pastor já dizia para ele, não, você tem um chamado, você tem que ser pastor, você tem que ser um pregador do evangelho. Só que, muitas vezes, os pais desses jovens se opunham e diziam, filho, você ainda é muito novo, continua estudando, estuda primeiro. Mas por quê? Porque quando você é jovem, você tem muitos impulsos da juventude, da adolescência. E aí, quando você faz seus 18 anos, 19, 20 anos, muitas coisas que você queria quando tinha 15, você já não quer mais. Você tem muitas empolgações, a pessoa tem muitas empolgações quando ela é nova, depois ela muda com o passar do tempo. E os pais sabem disso. Não é que os pais não querem que o filho seja um pastor, que o filho seja um pregador, mas eles querem que ele tenha certeza do que ele vai fazer. E a gente tem certeza quando já é maduro. Então os pais dizem, não autorizavam o filho ser pastor e morar na igreja. Você imagina, você tem um filho de 14, 15 anos e o líder da religião ou o pastor da igreja diz, não, você vem aqui dormir na igreja. Os pais vão falar, não, meu filho é menor e dorme na minha casa. Ele é minha responsabilidade. O que você acha disso que eu estou falando? Você acha que o pastor está certo ou os pais estão certos? O que você acha a respeito disso que eu estou falando? Você pode deixar no comentário o que você acha. Você pode participar também. Porque eu vejo que a palavra de Deus diz, honra teu pai e a tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Esse é um mandamento. Então, quando o pastor ele diz para o filho desonrar o pai e a mãe em nome do seu chamado, então esse pastor ele já está desobedecendo a palavra de Deus. O próprio pastor está desobedecendo e está ensinando o jovem a desobedecer a palavra. E quando ele via que os pais não autorizavam, você acredita que o pastor dizia para o jovem, até indicava um advogado para o jovem fazer a emancipação, para ele ser emancipado e tirar o jovem dos pais. O jovem se fazia a cabeça dele para ele se emancipar. Imagina a dor que é para os pais, o filho fazer isso. Dizia, olha, eu quero ser dono da minha vida. Como você acha que os pais vão se sentir com relação a essa igreja? Você acha que eles vão gostar dessa igreja?
Você acha que os pais vão seguir essa igreja? Você acha que o filho ele vai ganhar a alma dos seus pais agindo desse jeito? Mas apesar de tudo isso, a gente sempre ensinou o que dizia falar. Hã? Apesar de tudo isso, a gente sempre ensinou certinho. A gente nunca motivou isso. Claro, a gente trabalhou nesse grande ministério, mas a gente tinha a nossa consciência. Que era a primeira coisa quando eu chegava numa igreja, né? Tinha ali as tias, né? As educadoras infantis. Eu ensinava em primeiro lugar elas a honrar os pais delas. Porque eu sabia que a bênção, está escrito, né? Honra os pais. Então, antes dela fazerem alguma coisa para a igreja, elas tinham que servir, né, a mãe dela, no que ela precisasse, não adiantava nada. Pois é. Eu estou dando esse exemplo para você, do jovem, mas muitas outras coisas que nós observamos, erradas, contrárias à palavra de Deus, que são praticadas por muitas igrejas e muitos líderes religiosos. E se levam, às vezes, né, os obreiros a praticarem, né? Então, às vezes, o obreiro reclama, fala da sua família, mas ele também não está com a sua esposa, não está com seus filhos, e aí quer ir para a igreja e larga, que fica só na igreja, e aí não cuida da família, e claro, vai ter um grande problema. Pois é, aí quando a esposa não aguenta, né, e às vezes é o obreiro, às vezes é o pastor, que ele tem metas, ele tem que trabalhar e trabalhar e trabalhar, e ganhar almas, né? Tem que trabalhar, mas ele tem mulher, ele tem filhos, então ele não pode se dedicar ao seu casamento, ele não pode se dedicar aos seus filhos. Aí muitas vezes a esposa dele, ela não aguenta e ela vai embora. Nós conhecemos um punhado, mas muito pastor divorciado. Muito pastor divorciado, casado de novo. Pastor que já foi casado 2 vezes, 3 vezes, dentro da igreja. Aí você diz, mas como que o pastor, a esposa do pastor, a missionária, ela vai embora, ela deixa ele? Porque se torna insustentável a relação. Porque ele é levado na cabeça dele a colocar o trabalho na frente da sua família. Isso é pecado. Por isso, nós vimos a necessidade de iniciar a Igreja Real. E nós estamos nas redes, né, no YouTube, no Facebook, no Instagram, trazendo essa pregação independente para libertar as pessoas da escravidão religiosa. E mostrar para todo mundo que a liberdade que o Espírito Santo nos entrega, porque está escrito, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Quer dizer que se a pessoa está num lugar onde ela não é livre para pensar, não é livre para se expressar, onde a pessoa tem medo de ser julgada, medo de ser criticada, então ali não está o Espírito de Deus. Ainda que tenha uma placa, igreja fulana de tal, ministério não sei das 4 estações, seja lá o que for, pode ter nome de ministério, de igreja, de congregação, o que for, mas se a pessoa ela não tem liberdade de escolha, o Espírito de Deus não está ali. E ela segue o espírito dos homens. E nessa, nós vemos cegos guiando outros cegos para o abismo. Porque se a pessoa se deixa guiar por um líder cego, ela também é cega. Porque se uma pessoa vê, ela tem clareza, ela percebe, porque quem vê, ela sabe quem é cego ou quem não é. Então ela olha e diz assim, mas esse cara não vê, ele não sabe para onde está indo. E ele está dizendo, não, mas você tem que vir por aqui. E ela olha e fala assim, não, mas ali tem um buraco. Não vou seguir esse líder. Não vou me submeter a esse líder. Mas muitas vezes a pessoa não tem conhecimento, né, da palavra. Não tem. E é ruim porque aí ela pode seguir aquele conselho, né, que também ele não é guiado, não é inspirado pelo Espírito Santo, e dá tudo errado na vida dela. Então ela corre o risco de perder seu casamento, corre o risco de perdas financeiras, né? Então, são muitos os riscos, né? Quando a pessoa não tem um apoio, né, da palavra, né? Ser guiado por outra que acha que assim, é muito perigoso.
Então você tem que ter cuidado para não dormir no ponto. Para não dormir no ponto. Se você quer crescer espiritualmente, você quer ser guiada realmente no caminho certo, você quer se erguer, você quer abençoar a sua família, você quer ter uma vida próspera, uma vida feliz, então você tem que se cercar de pessoas que te tragam essa palavra, que te tragam a verdade, que te guiem com a verdade, e não com engano. Não usem de artifícios para poderem controlar você. Ou manipulem a palavra para que você faça o que o líder quer. Ou que confunda a doutrina com costume. Porque tem muita coisa na Bíblia que eram costumes. E são confundidas com doutrina. Então, por exemplo, usar véu, a mulher usa véu na cabeça quando vai na igreja, ou o cabelo, tantas outras coisas, vestimenta e tantas outras coisas que eram costumes. Costumes do tempo, costumes sociais, tá, da sociedade, do tempo em que isso foi escrito. Eram costumes e não doutrinas. Então, de acordo com os costumes, aquilo que se entendia que era honrado, se ensinava, porque o cristão ele tem que ser honrado. Ele tem que ser um homem honrado, uma mulher honrada. Ele tem que ter princípios, tem que ter honradez, tem que ter uma diferença. O cristão ele não pode viver como um ímpio, como um incrédulo, como um promíscuo, vestir-se como promíscuo ou promíscua de forma vulgar. Claro que não. Então, há 2000 anos atrás, os costumes de vestimentas eram muito diferentes dos costumes dos dias de hoje. As coisas mudam, os tempos mudam. Então, muitos não sabem diferenciar costume de doutrina. O que é a doutrina? Eu vou ler aqui para você. Diferentemente de costume, eu vou ler para você a doutrina. Eu quero que você abra em Tessalonicenses, primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 5. Primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 5. Abre aí agora. Para você que está chegando aí, que entrou agora, eu falei 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Abre aí agora. Se você tiver a Bíblia, claro, na sua mão. Não confunda com a 2 Tessalonicenses, é a primeira. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos lá. Diz assim, ó, a vinda do Senhor é certa e repentina. Certa e repentina. Então, vai acontecer a vinda do Senhor, a volta de Jesus. Inesperadamente. Inesperadamente. A qualquer momento, inesperadamente. Então diz assim, ó, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Por vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão na noite. Então, o ladrão avisa quando vai assaltar. Quem aí já foi assaltado? Quem já foi assaltado alguma vez? Eu já fui. Eu já fui assaltado. Você já foi assaltado? Dentro da igreja. A gente já foi assaltado dentro da igreja. A pessoa entrou, a pessoa estava de gravata, parecia até porque era pastor. E nos assaltou dentro da igreja. Você já foi assaltado? O ladrão avisou? Quem falou aí que já foi? André. Também. Pois é, o ladrão avisou, ele avisou com uma semana de antecedência, olha, tal dia, tal hora eu vou assaltar você. Claro que não, porque senão você não vai estar lá esperando ele. Então, Jesus, ele vem como esse ladrão na noite, justamente para que você esteja de sobreaviso, preparado. Então aqui fala, vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão na noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição.
Como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, de nenhum modo escaparão. Então, a volta de Jesus é certa, e ele vai vir a qualquer momento, a qualquer hora. Porém, nós temos que prestar atenção aos sinais da volta de Jesus. Entre esses sinais está a perseguição. A perseguição ao Evangelho, a perseguição da palavra de Deus, o tentar calar a palavra de Deus, ou os enganadores, os falsos profetas. Isso é previsão. Então, hoje, a multiplicação dos falsos profetas, a multiplicação da perseguição. Ontem eu li uma notícia, Andréa, lá na China, a polícia fez uma mega operação. Uma mega operação da Polícia Federal Chinesa para prender cristãos. Eles prenderam mais de 1.000 cristãos. Fizeram a prisão na China de mais de 1.000 cristãos. Você colocou no site esse? Coloquei. Está até no nosso site a notícia. Depois você vai lá no www.igrejarealoficial.com. A notícia está lá. 1.000 cristãos. Agora, como que a polícia achou esses cristãos? Como que foi atrás direto na casa deles? Sabe como? Os filhos na escola. Meu Deus. Mas será que os filhos denunciaram? Sim, porque os filhos... Porque na escola, os filhos são doutrinados na escola, como aqui no Brasil querem fazer esse tipo de doutrinação. Os filhos são doutrinados na escola. Você vê que em bibliotecas estaduais, bibliotecas municipais, por exemplo, ou lugares públicos, lugares de órgãos públicos, eles estão proibindo de ter-se uma Bíblia. Estão proibindo de falar em nome de Deus. Mas pode ter livro de espiritismo, pode ter livro da Umbanda, pode ter livro do Candomblé, mas não pode ter Bíblia. Olha só a que ponto estamos chegando, como a justiça está trabalhando, até para impedir que vereadores em câmaras municipais leiam um trecho da Bíblia no início das suas funções. Estão tornando crime falar de Deus em órgãos públicos. Aqui no Brasil, hein? Aqui no Brasil. E lá na China, as crianças estão sendo doutrinadas, na escola, de que o Estado é o Deus delas. Então, elas são levadas a delatar os seus pais. O pai e a mãe que tem uma Bíblia. Sabe que criança é fácil de enganar. Então pergunta, alguém aqui na sua casa tem esse livro? Alguém aqui E as crianças vão e contam. E a polícia vai e prende os pais. E aí as crianças ficam com quem? O Estado. O Estado. Porque é isso que quer. Então você veja o que está acontecendo pelo mundo. E a China, se não é o país mais populoso, eu acho que a Índia é o mais populoso, a China deve ser o segundo mais populoso do mundo. Aqui não está acontecendo uma perseguição bem assim em relação à palavra, mas pelos direitos, né? Aqui está acontecendo pelos próprios direitos. Pela política. A política e a justiça está tentando calar a boca dos pregadores. Envolvendo justamente as pessoas por estarem ali em um lugar onde acontece alguma coisa antipolítico, né? Antipolítico da política agora, né? Já prendendo, se a pessoa não tem nenhum ato, né? Como o caso Esses dias, na quinta-feira passada, prenderam uma cantora evangélica e prenderam um pastor. Um pastor. Sabe aquele negócio do 8 de janeiro, que teve gente que entrou lá no Planalto, nos órgãos públicos, quebraram, fizeram quebradeira, quebra-quebra? Gente baderneira que entrou lá fazendo baderna. E estão fazendo todo escarcéu por causa disso. E isso a gente sabe, já viu nas notícias que isso aconteceu já outras vezes, não é a primeira vez. E porque tinha uma cantora que estava no meio das pessoas lá, mas longe, ela estava cantando
sobre a liberdade, cantando louvores, e tinha um pastor pregando, porque o pastor ele está onde está o povo, então lá tinha um monte de gente, o pastor falou, bom, aqui é lugar de pregar, vou aproveitar esse povo aqui, vou pregar para eles. Você acredita que depois, olha, a gente está em agosto, do dia 8 de janeiro, quinta-feira agora foram na casa da cantora, levaram uma menina presa, uma loirinha, a Andréia Oliveira, e levaram preso um pastor. Onde que a gente vai parar desse jeito? Então, as coisas estão se dando porque eles querem calar a pregação do evangelho para que as pessoas não saibam que Jesus está às portas. E eles querem deixar as igrejas enganadoras. Com elas ninguém vai mexer. As igrejas enganadoras, os falsos profetas, que deixam as pessoas alienadas, que não pregam a verdade, que ficam inventando profecias, entregando profecias e dizendo que Deus mandou falar isso, que Deus mandou falar isso. Presepeiros, um monte de presepeiros. E aí, vamos lá. Aí diz assim, ó, necessidade de vigilância. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Então a gente está trazendo luz para você. Para que esse dia, como ladrão, não vos apanhe de surpresa. Perdão. Para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, como eu dizia, muitos estão dormindo no colo de falsas doutrinas, de falsas profecias, atrás de falsos líderes, falsos pregadores, falsos pastores. Pessoas que desrespeitam a palavra de Deus, como o exemplo que eu dei, de fazer o filho desrespeitar o pai e a mãe. Desonrar o pai e a mãe. Eu lembro uma certa vez em que teve um pastor, era até um bispo muito importante, ele até cantava canções maravilhosas na época, as canções que foram ícones da época, né? E chegou um momento que esse bispo ficou triste. Ele ficou triste com os rumos do ministério, ficou triste com a forma da pregação, ficou triste. E ele buscou o líder do ministério e disse assim, olha, eu estou me sentindo um peixe fora d'água. Essas foram as palavras dele, declaradas pelo próprio líder. Eu me sinto um peixe fora d'água. Eu vou ter que sair do ministério, eu não consigo mais ficar. O líder insistiu com ele para ficar. E ele disse, não posso ficar, porque vai ser contra meus princípios. E ele acabou se desligando daquele ministério, como nós fizemos. O líder da igreja ligou para a esposa dele e disse para ela, olha, se você não quiser ficar com ele, não vai com ele. Olha o que o líder, o bispo da igreja falou para ela. Se você não quiser ficar com ele, não vá, não saia com ele. Nós vamos dar um emprego para você, vamos dar um trabalho, quer dizer, para ela se separar do marido, que até então era um homem de Deus, só estava passando por um momento de tristeza naquele lugar, e disse para ela, deixa o teu marido que nós vamos te dar um emprego, vamos te dar uma casa, que nós vamos ser o teu marido, o teu provedor.
Olha que absurdo. A que ponto chega a manipulação, o engano, e é tão sutil que as pessoas não percebem, porque vem com sutileza, vem com palavras de amor, a gente quer te proteger, a gente quer te ajudar, e na verdade estão controlando a vida da pessoa. Quando eu ouvi isso, e eu não ouvi de fofoca não, eu ouvi da boca do próprio líder daquela igreja. Ele falou o que ele fez, o que ele ligou. E todo mundo naquele tempo aplaudiu essa atitude. Porque todos estavam cegos, filhos da noite. Porque o filho da noite, ele não consegue perceber quando está sendo manipulado, ele não consegue perceber quando está sendo enganado, ele não consegue perceber. Ele está dormindo, ele não é sóbrio, ele não tem juízo. Ele faz as coisas sem pensar nas consequências. Com o passar do tempo, aquela semente da separação, mas ela frutificou. Eu me lembrei de uma coisa, eu não gosto muito de falar e tal. Não, nós estamos dando exemplos assim, né? Eu não posso dar exemplo do que eu não vivi. Né? Não, sim. Mas é necessário, né? Eu me lembrei assim, né? Que constantemente nós vivíamos situações em que a gente vivia assim, essa coisa assim de separação, né? De que se um não estava bem, uma certa discórdia entre o casal, né? Sempre existiu. Sim. Se ensinava, né, a esposa a delatar o marido. Você tem que vir aqui entregar o teu marido. Ou reunia seus filhos, e da mesma forma que faz na China, para que os filhos delatassem o pai, se o pai tivesse um pensamento divergente do pensamento daquele ministério. E muitos filhos delatavam seus pais na reunião de filhos. E muitas esposas vinham com o coração, sabe? Ela achava que estava ajudando o marido dela. E o marido via isso como uma traição. E aquele casamento acabava por causa de quê? Daquele ministério. Que é ruim, né? Você tem que ter palavras de segurança, né? Não pode existir divergências, né, na qual aí causa entre o casal, não assim, obviamente coisas erradas, né, gente? A gente não tá aqui passando pano em coisa errada, né? Não é isso que a gente tá falando. Mas, assim, pensamento divergentes, né? Pensamento divergente. Às vezes a pessoa, ela ouve uma coisa, ela percebe que é uma manipulação, ela diz, não, isso está errado. Mas os filhos da noite não conseguem perceber o erro. E a pessoa só acorda quando ela já perdeu tudo. Ela só acorda quando ela vê que não tem mais pai, não tem mais mãe. Ela só acorda quando não tem mais o seu marido, quando não tem mais a sua esposa. Ela só acorda quando foi separada de tudo que ela conhecia, de todos que ela conhecia, e quando ela está no nada. Ela só acorda aí. E aí, o pior é que ela acorda revoltada. Aí é que a gente fala, né, que a salvação da nossa alma, que eu sempre tenho falado para vocês, que eu também cito alguns exemplos, né, que a gente tem que priorizar a nossa salvação. Você tem que saber o seu limite a respeito de tudo, né? Não só a respeito de ministérios, de religiosidade, a respeito de tudo, né? Que a pessoa vive, que suporta demais e perde até mesmo a sua salvação. Porque quando a pessoa acorda, ela fica revoltada. Aí ela não quer mais ir em igreja nenhuma, ela não quer mais orar, ela não quer mais pegar uma Bíblia, ela fica com raiva de pastor, ela pega ranço. Você acha que todo mundo é igual, né? Ela acha que todo mundo é igual. E a gente surgiu aqui pequenininho, a gente está fazendo trabalho de formiguinha, pessoal. Trabalho de formiguinha, a gente não tem muito apoio, não tem muita ajuda, são poucas pessoas que apoiam a gente, poucas pessoas que ajudam a gente. Sabe, a gente está aqui na internet, trabalhando e tal. A gente não tem condições de pagar um salão para poder abrir uma igreja, de manter um salão. Não tem essa condição financeira hoje, como muitos têm. E às vezes a gente fica triste porque há uns que Deus deu essa condição de ter uma igreja, de ter uma congregação grandiosa, e eles usam isso para manipular as pessoas, enganar e mentir para elas. E, lamentavelmente, não é segredo para ninguém, né? Muitos estão virando empresas, né? Não estão se desviando do evangelho. Então, por isso também tem muita mudança, que estão virando uma coisa empresarial, né? Então, aí já não passa a ver a Bíblia, né? Não tem mais a espiritualidade. Aí, por isso,
pega a palavra e transfere tudo como se fosse um meio empresarial, claro, para ter lucro, e aí concorrência, etc, etc. Né? Então, alguém tem que trazer para você as verdades para você abrir teu olho, para você saber que isso não é o evangelho, mas que a verdade, ela está sendo pregada, a verdade existe, e você tem que conhecê-la e buscá-la, e não se sujeitar a líderes que desrespeitam a palavra de Deus. Esse é o ponto. Porque nós temos que ter submissão. Todo mundo precisa de uma liderança. Preste atenção, pessoal. Todo mundo precisa de uma liderança. Tá? Eu tenho uma liderança. Aqui é a minha liderança. Não, eu? Como e ela assim? Também tem uma liderança. Está aqui a liderança dela. Ai, ai. Então... Mas nosso líder maior é Jesus Cristo. Sim, que a gente segue Jesus. A palavra dele, que a gente segue com prioridade, porque assim... Mas assim, o líder, tem que ter aqui um líder. Uma liderança que você vai ouvir, que você vai escutar, que vai te advertir, que vai te admoestar. Tem que ter. Entendeu? Então, eu tenho uma pastora. A pastora também tem um bispo. Você está entendendo? E nós procuramos sempre nos instruir cada vez mais na palavra, também em homens de Deus idôneos, homens de Deus que têm uma vida com Deus. A gente procura se instruir com esses homens de Deus também, para o nosso crescimento espiritual. A gente, segundo a gente acompanha alguns ministérios, né? A história, né? O casal, né? Nós observamos isso. A história, né? Daquele pastor, muitas vezes, e nem todos têm esse título de bispo, né? Mas tem um pastor ali, tem uma esposa, que a gente vê que tem uma verdade, né? Que isso é importante. Pois é. Então, às vezes, podem não ter uma forma eloquente de pregar, mas pregam a verdade de uma forma muito boa. E a gente gosta, se identifica. É o que muitas pessoas têm que entender, que, assim, quando a gente é esclarecido, o Espírito Santo, ele nos cobra de tal maneira, né, que a gente não... Isso que vocês têm que entender, que não tem como a gente não viver isso. E quando a gente viveu em outros lugares, a gente tentava até falar assim, não, tá certo, mas aí a gente falava, não tá certo. Chega um momento que você tem que ser honesto, que você não pode ficar ali, você não está de acordo, né, com aquilo que é dito, que você não encontra, porque normalmente a gente tem que ter provas, né, eu chego aqui e falo assim, você tem que fazer isso, mas por quê? Aonde que está escrito? Ela está inventando isso, você tem que falar, você tem que ter essa cabeça, você não pode seguir, a pastora chega lá, o bispo chega lá, você vai fazer isso, por quê? Então, e isso eu me lembro, que eu tenho isso desde a minha infância, né? Meu pai e minha mãe chegavam, tem que fazer isso por quê? Né? E muitas vezes o pai falava assim, faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Eu falava assim, não, como assim? Eu ficava, tudo bem que o pai brincava, né? Mas eu ficava com aquilo, eu falava assim, não é bem assim, né? E eu sempre quis isso, então você da mesma maneira tem que ter isso, de não seguir. Então a gente vai seguir e o Espírito Santo nos esclarece. E não tem como a gente viver uma mentira. Só que assim, eu acredito que o que acontece é que muitos perdem a visão, né, da palavra por conta do mundo, por conta de tudo o que é o ramo empresarial, o ramo da vida. Como o mundo funciona, como a roda funciona. A vaidade também, né, de você ter o poder, né? Complicado, não é muito fácil, né? É bem complicada a situação. Então, como que a gente tem que viver enquanto cristãos, enquanto cristã? Bom, já falei aqui. Primeiro, ninguém pode se submeter a uma liderança promíscua e desobediente. Então, se você se submete a um pastor, a um líder religioso que desrespeita a palavra de Deus, você também está desrespeitando a palavra. Porque você vai fazer o que ele diz, senão você vai estar sendo desobediente, ou não é? Você vai fazer o que ele diz e você também vai estar desrespeitando a palavra. Então, você tem que observar na palavra de Deus se a pessoa que está pregando para você, ela se submete à palavra, ela obedece, ela respeita os preceitos da palavra de Deus. Porque se ela não faz isso, então você não tem que seguir essa pessoa e nem tem que se submeter às ordens dela. E, se possível, tem até que questionar algumas dessas ordens. Tem que questionar. Ainda que ele fique com raiva, fique bravo,
mas de repente o teu questionamento pode até fazer essa pessoa refletir, pensar ou correr você para fora da igreja dela. Pode acontecer, se a pessoa não quer mudar. É porque é difícil, né? A pessoa questionar o líder assim, não vai aceitar. Pois é, dificilmente aceita. Então vamos lá, os preceitos, como que a gente tem que se comportar? A Daniele falou, é difícil, realmente é difícil. É difícil, eu sei que é difícil, porque as poucas vezes que eu consegui questionar alguma coisa, eu tomei na cabeça. Tomei na cabeça. Então vamos lá. Diversos preceitos. Está no versículo 12, para a gente concluir aqui e fazer a nossa oração. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Então, os que trabalham entre vós é o pastor, é o bispo, é o pregador do evangelho, aquele que admoesta. Ter com muito apreço aqueles que te entregam a palavra de Deus, que abrem teus olhos. Ele está dizendo assim, olha, tenha o Alexandre e a Andréia em apreço também, com carinho, né, com amor. Vivei em paz uns com os outros, exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. É aqui que eu estou falando, por isso que eu falei antes. Admoestar os insubmissos, quer dizer, os rebeldes. Aquele que é rebelde contra a palavra de Deus. A diferença aqui é que quando você percebe que uma liderança já está desrespeitando a palavra, é aquele pastor que fica de gracinha com as meninas do grupo jovem, fica de gracinha com as mulheres da igreja, fica de brincadeirinha, de riso com as mulheres da igreja, com as menininhas, sabe? Ele é casado, ele está desrespeitando a mulher dele, ele está desrespeitando a palavra de Deus. Aquele pastor solteiro que é namorador, que toda hora está namorando uma menina diferente da igreja, mas ele é o pastor da igreja, ele é o pastor solteiro, não é? Aí a pessoa está vendo que a palavra de Deus está sendo desrespeitada por ele, aí ela não tem que ser submissa. Ela tem que se submeter àquele que se submete à palavra de Deus. Tá bom? Então, admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados. Então, você vê uma pessoa que está desanimada, que ela é uma pessoa boa, é uma pessoa de Deus, console essa pessoa. Não deixe essa pessoa morrer de tristeza e acabar abandonando a fé por causa disso. Ampareis os fracos e sejais longânimos, quer dizer, tenha paciência. Seja uma pessoa que perde a paciência fácil para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Então, quando você vê uma pessoa com raiva, a pessoa está revoltada com alguma coisa e ela quer se vingar, o seu papel como cristão, como cristã, é fazer essa pessoa mudar de ideia. É mostrar para ela a importância de liberar o perdão e deixar que Deus atue e a vida também. Então, se alguém fez mal contra você ou contra outro, a própria vida vai se encarregar de devolver para ela. Você não tem que fazer isso e nem o outro. Então, nós temos que ajudar os outros nesse sentido. Pelo contrário, seguir sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Parece uma loucura, né? Imagina a pessoa estar feliz o tempo todo, que nem aquela socialite, aquela narcisa que o tempo todo está todo tempo rindo. Mas aí o pessoal pensa também que ela é doida, né? Acha que ela é maluca, porque né? Viu que não é tão assim, né? Todo mundo acha que ela é doida. Que a gente está sempre... Regozijai-vos sempre é você estar sempre de boa onda, está sempre animado, está sempre de bom humor, ainda que passando pelas lutas, mas pela certeza de que tudo vai mudar, de que aquilo é passageiro, tá bom? Não ficar sempre reclamando, murmurando, dizendo que tudo é ruim. Regozijai-vos sempre, ele está dizendo, você está na presença de Deus. Orai sem cessar. A oração ela tem que ser constante. Orai sem cessar. Em tudo dai graças,
Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Em tudo? Em tudo. Dai graças pela prosperidade, dai graças pelas lutas, dai graças pelos inimigos que se levantam contra você para te ensinar a lutar. Dai graças às dificuldades que se levantam porque elas te ensinam a guerra, te ensinam a peleja, te ensinam a luta, te ensinam a ser forte. Então, dai graças, sim, por tudo, não só pelo que as coisas boas que acontecem, mas dai graças também pelas coisas difíceis. Dai graças pelos seus filhos, dai graças pelos seus pais, dai graças pelo seu pastor, dai graças pela obra de Deus, dai graças por essa palavra que você está ouvindo nessa manhã. Dai graças por isso. Não desprezeis as profecias. Então, que a gente falou aqui, que Jesus vai voltar, que ele está voltando. É uma profecia, não despreze isso, e que ninguém mude a sua mentalidade. Não despreze as profecias e nem a pregação da palavra de Deus. Não apagueis o espírito. Só que eu esqueci de ler. Não apagueis o espírito. Então, quando você deixa de buscar a presença de Deus, quando você deixa de se envolver com as coisas de Deus, pouco a pouco você vai apagando o Espírito Santo. Quando você vai se envolvendo com os problemas, é isso que o diabo quer. Fazer você se envolver com as emoções, com os problemas, com as dificuldades, e aí o Espírito vai sendo apagado em você. A santidade, os pensamentos de Deus. Julgai todas as coisas. Tem gente que fala assim, não pode julgar, não pode julgar. Aqui diz na minha, examinem todas as coisas. Pois é, o julgar é você examinar tudo. É você examinar o comportamento, você tem que examinar, por isso que eu falei, o líder religioso, o pastor, aquele que prega, a pessoa que está conversando com você, que está andando com você, que está tentando te levar para alguma coisa, examine. Vê a intenção, né? Examine a intenção, seja uma pessoa de mente aberta, cabeça aberta, examine todas as coisas, retenha o que é bom, joga fora o que não presta. Inclusive, lembrei de uma coisa, você que está namorando, né? Examina seu noivinho, vê qual é a intenção dele. Fala mais. Entendeu? Porque você tem que examinar. Porque depois você vai casar aí, só vai entregar a sua vida para uma pessoa. Tudo bem que o mundo está nesse modernismo, mas nós não somos desse modernismo, né? Nós somos da palavra. Então você tem que analisar. Pois é. Analisar a intenção, né? A intenção daquela pessoa. Né? A gente fala, a mulher, ela está namorando E o rapaz também examinar a moça, porque hoje tá tudo, de todo mundo está diferente, né? E o rapaz também examinar a moça, ver qual a intenção. Olhando só porque ela é bonitinha, porque ela é cheirosinha, porque ela arruma o cabelinho, e por aí ela é um mau caráter. Não vale nada. Ou então é uma pessoa preguiçosa, é uma pessoa encostada, é uma pessoa que não quer somar no casamento, não quer somar na prosperidade do casal. Então o homem tem que pensar em tudo isso. Também Tem que pensar, tem que ver o comportamento da namorada, como a mulher tem que olhar que o homem não gosta de pagar nada. Entendeu? Vamos no cinema, cada um paga o seu. Vamos ali no McDonald's, cada um paga o seu. E como é que o filho vai partir no meio? Quando tiver um filho, vai partir? O filho não... Não, que isso? Então ele já está mostrando qual é o pensamento dele. Ele está dizendo assim, eu não vou pagar nada para você, eu não vou manter você. Eu não quero saber, cada um por si. Aí a mulher fica achando que isso é legal, que isso é moderno, que vai casar com esse cara. Aí quando casar com ele vai querer relação aberta. Ele vai querer um relacionamento aberto. Cada um por si. Não, a gente está casado, mas você pode ter outros namorados. Eu também posso ter outras namoradas. Mas tudo começa assim, com essa historinha de não querer que cada um por si. Não. O homem que é homem, ele paga tudo. Ele junta, não tenho dinheiro, então não leva para sair. Porque se ele leva, então ele fica o mês inteiro guardando dinheiro. Porque quando eu levava a Andréia para sair, que a gente ia no parque, ou que a gente ia no McDonald's, que a gente namorava, ela não pagava, não. Eu dava o meu jeito. Eu juntava lá o dinheirinho para poder pagar. E até hoje,
Às vezes ela tem um dinheirinho, tem lá um dinheirinho na carteira e tal, e às vezes eu posso estar apertado, mas eu prefiro pagar, porque isso é uma coisa que está na minha cabeça. De homem, de provedor. É assim. Então, sim, julgai todas as coisas. Examine tudo. Examine tudo. Não seja bobo, não. Não seja boba, não. Nem com relação à vida amorosa, nem com relação à vida espiritual. Que é você estar como eu falei, está na igreja, está no ministério, está seguindo um pastor e não fica cego, parece um bobão, parece uma bobona. Então, não, você tem que ser uma pessoa inteligente, uma pessoa esclarecida. Julgar, examinar todas as coisas. Se você vê que na balança o que é ruim pesa mais, o que está fazendo muito dano, então você muda, você procura outro lugar. Abstende-vos de toda forma de mal. Quer dizer, se afasta de tudo que é ruim, de tudo que é mal. Isso é a doutrina. Depois você lê de novo aqui. Isso é a doutrina da igreja. Ele está falando alguma coisa aqui de roupa? De calça, de vestido, de véu? Não, ele está falando de doutrina. Como que o cristão tem que se comportar. Então essa coisa de roupa, de véu, não sei o quê, é tudo costume. Tudo costume. Então às vezes a pessoa coloca o costume como mais importante que os preceitos do evangelho, os princípios. Você entendeu até aqui? Pegou o espírito? Espero que a gente tenha transmitido para você... Vai ler essa parte aqui, não? A palavra de Deus. Não, só essa parte, só até aí. Também por causa da hora. Depois, se você quiser, você pode ler. Ah, mas tá bacana essa o restante. Não custa nada. Tá tão bonito. Mas é muito. Não, rapidinho. Ah, não já acabou? Não, é o mesmo Deus da paz, santifica tudo. O voto do apóstolo. Tá bem, lê você então. O mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, qual também o fará. É porque fala da salvação, né? Tá. Salvação é o que é o mais importante, né? Então ficar fiel, esperar a vinda, né? Tá aí preparado. Amém. E você? Você quer a sua salvação? Salvação da sua alma? Os dias são maus. A perseguição está se acirrando, os falsos profetas se multiplicando. Isso é um sinal de que Jesus está muito perto, às portas. E você tem que se preparar para poder encontrá-lo nos ares, porque ele vai arrebatar a sua igreja. Isso ninguém vai mudar. Tem pastores importantíssimos que dizem que isso não vai acontecer de acordo com a interpretação deles. Eles querem interpretar assim. Mas a interpretação correta é que ela vai acontecer. De que nós vamos encontrar Jesus nos ares, da mesma forma como Elias foi arrebatado, Enoque foi arrebatado, da mesma forma como Jesus subiu aos ares diante dos olhos de mais de 500 pessoas. Ele subiu aos ares. Dessa mesma forma, nós vamos subir com ele. Por isso que você tem que se consagrar, se santificar, se preparar para esse dia. E não deixar que ninguém engane você. Porque muito crente vai ficar, muito evangélico não vai ser arrebatado. Muito evangélico não vai ser arrebatado, pessoal. Vai ficar. Não é que vai para o inferno, mas vai ficar. Para passar por momentos muito difíceis que esse mundo vai passar. Mas isso é um outro assunto para outro culto, tá? Eu quero que você conheça o nosso site, se você ainda não conhece, www.igrejarealoficial.com. Aqui na descrição tá o link. Nós temos ali notícias novas, falando sobre a perseguição e tantas outras coisas que aconteceram no mundo evangélico, no universo evangélico nos últimos dias, para você estar inteirada do que está acontecendo. Falsos profetas também, tudo sendo denunciado ali. Também temos um estudo bíblico dessa semana, falando como descobrir uma falsa doutrina. Está tudo lá no nosso site, vai ser bênção na sua vida. E também, para terminar,
Nós temos um desejo imenso de abrir, né, a Igreja Real, de ter o salão para poder pregar o evangelho ali para pessoas sedentas, ganhar almas para o reino de Deus, o que a gente está fazendo pela internet. Mas a materialização desse sonho para a gente é muito importante. Só que para isso precisamos de patrocinadores, pessoas que acreditam no que a gente faz, no que a gente fala. Não sabemos se Deus vai nos direcionar para a Zona Leste de São Paulo, se Deus vai nos direcionar para alguma outra cidade, talvez Sorocaba, ou se Ele vai nos direcionar para outro estado. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Então, nós estamos buscando, orando, buscando a direção de Deus e, claro, o patrocínio daqueles que acreditam no nosso trabalho, que acreditam no nosso ministério, tornando-se dizimista dessa obra com toda a fidelidade, ofertante também, com todo o seu amor. Então, se você puder, nessa semana, fazer uma oferta de 20, de 30 reais ou mais, de 50, de 100, aquilo que você puder, para nos ajudar nesse trabalho. Nós estamos fazendo a publicidade dessas mensagens na internet, estamos investindo na palavra de Deus. Então, a oferta que você faz, ela nos ajuda a ganhar almas, a levar esse vídeo, essa palavra a mais pessoas ainda. E você pode ser parte disso. E claro, quando nós iniciarmos de novo o nosso trabalho, abrirmos a igreja, vai ser com solidez, com o pé no chão, com condições de sustentar, de manter a igreja, com pessoas firmes, pessoas fiéis, pessoas que vão estar lá todo domingo, que vão estar firmes com a gente ali, não só frequentando o culto, mas nos ajudando a pregar, a levar o evangelho para quem realmente precisa. Tá bom? Então, o link, a conta e a chave Pix da Igreja Real também está aqui na descrição do vídeo. Você pode tocar aqui onde diz mais, logo depois, e ali vai ter o Banco Bradesco, o CNPJ da igreja, que também é a chave Pix, a agência e a conta, para você fazer assim que você puder e quiser e sentir no seu coração de ajudar essa obra. Deus vai te abençoar, tá bom? Gente, estamos terminando. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês, compartilhando a palavra de Deus. Obrigado a todos que ficaram até o final. Que Jesus abençoe todo mundo, tá? É isso mesmo, a gente vai chegando no final. Que Deus abençoe a todos, que essa reunião tenha sido uma bênção a todos vocês, né? E a gente vai se vendo na terça-feira, então que o domingo seja maravilhoso. Como eu sempre digo, aproveita para curtir, descansar. Quem vai trabalhar, Deus te abençoe, mas aproveita, curte o melhor da tua vida, vale a pena, tá? Isso é dom de Deus. Não fica olhando as coisas ruins, vê o que tá bom aí, e aproveita aí com seus filhos, curte aí um domingão, vê uma série, vê um filme, descansa, tá bom? Bom, daqui a pouquinho a gente vai fazer uma visita, né? A gente tem uma visita para fazer hoje. A Marta tá aí, né? Vamos lá visitar a Marta, o Cícero, abençoar a família deles, o trabalho deles, o estabelecimento deles. E claro, se você está aqui em São Paulo, capital, ou talvez algum lugar aqui, você quer uma visita nossa, né, para abençoar seu lar, abençoar sua casa, entre em contato com a gente através do WhatsApp, que também está aqui na descrição. Nós vamos explicar para você como que você agenda uma visita, né, e o que precisamos para poder fazer essa visita. Às vezes um lugar é mais distante, então a gente vai indicar para você o que a gente precisa para fazer essa visita e abençoar seu lar, seu estabelecimento, seu negócio, abençoar sua vida. Nós estamos aqui para lutar por você, para orar por você, para abençoar você. Pode contar com a gente, tá? Eu tentei colocar aqui o link, mas não entra, né? Não, só na descrição mesmo que você consegue entrar, ok? Gente, beijo no coração, hein? Fica com Deus, fica na fé. Tchau, tchau.